Vamos, vamos prosseguir. Esperamos que não caia mais a conexão. Bom, o estudo dos direitos sociais, a próxima espécie de direitos fundamentais. Tem alguns pontos interessantes sobre a parte teórica dos direitos sociais. Primeiramente, a informação de que existem direitos sociais que estão catalogados na Constituição e direitos sociais não catalogados. Os catalogados são esses que estão no artigo 6º ao 11. Artigo 6º ao 11. Gravem bem a expressão. São os direitos agrupados, são os direitos catalogados nesse capítulo. Só que também existem direitos sociais que estão fora desse capítulo, ou seja, que estão dispersos no texto da Constituição. Isso aqui é importante. Ou seja, esse rol do artigo 11, do artigo 6º até o 11, ele não é um rol fechado. Ele não é os únicos direitos sociais. Nós temos também fora desse capítulo outros direitos sociais, como, por exemplo, no artigo 194, o direito à seguridade social, o artigo 196, o direito à saúde, e o artigo 205, o direito à educação. Vejam que nós temos vários direitos que estão fora desse grupo chamado de direitos catalogados. Outro ponto importante também é que esses direitos sociais, eles são considerados normas de eficácia limitada. Normas de eficácia limitada. Nós temos uma classificação dos direitos sociais que é visto lá na teoria geral da Constituição. Nós não estudamos a teoria geral da Constituição, até porque vai cair apenas 2 tópicos desse assunto e praticamente não caiu, né, nas provas da FCC aqui no Estado. Então, como é um tópico que a gente imagina que possa não cair, né, é preferível a gente não perder tempo, já que a gente está no intensivão. Eu recomendo vocês a dar uma lida, né, no material que está disponível lá na sala virtual, caso, né, vocês queiram aprofundar. Essa parte, essa classificação das normas constitucionais, elas que nós vimos lá na parte da teoria geral da Constituição, ela divide as normas em normas de eficácia plena, normas de eficácia restringível e normas de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada é aquela que depende para sua concretização da atuação estatal, através da edição de leis regulamentadoras e da prestação pelo poder público. Veja, a Constituição ela prevê uma série de direitos sociais. Porém, para que o cidadão possa usufruir desses direitos, é necessário que haja uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, uma lei em sentido estrito, uma lei aprovada pelo Parlamento. Por isso, se dá o nome, né, dessas normas que versam sobre direitos sociais de norma de eficácia limitada, porque a sua eficácia ela não é aplicável de imediato, assim que a norma é aprovada no texto da Constituição. Diferente, por exemplo, da norma de eficácia plena, que ela tem uma eficácia já aplicável, ela não precisa de nenhuma lei,
e também da norma de eficácia restringível. Nesse caso aí, ela poderia ou não precisar de uma lei. Se por acaso ela não tem uma lei regulamentando, ela pode ser esse direito pode ser exercido de qualquer forma. Mas se tiver uma norma, uma lei regulamentando, aí esse direito ele é restringido. Os direitos sociais, eles podem ser agrupados em algumas categorias. E eu trouxe aqui essas categorias de direitos sociais. Os direitos relacionados à proteção de todas as pessoas. Quando se fala todas as pessoas, é qualquer ser humano que esteja vivendo no Brasil, esteja vivendo dentro do Estado brasileiro. A outra categoria é os direitos sociais relacionados à proteção do trabalhador. No caso aqui, uma categoria específica da sociedade, os trabalhadores. Então, nós temos direitos sociais que são destinados, que têm como destinatário todas as pessoas, e também temos direitos sociais específica da categoria da classe trabalhadora. Quais seriam esses direitos relacionados à proteção de todas as pessoas? Eles estão previstos no artigo 6º da Constituição. Estão no artigo 6º. Está aqui o rol desses direitos. Seria educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Professor, essa lista do artigo 6º, ela é fechada? Não pode mais ser incluído outros direitos? Não. Isso é apenas um rol exemplificativo, em que é possível acrescentar outros direitos. Não é possível retirar. Tome muito cuidado. Não é possível retirar direitos fundamentais. Nós vimos, inclusive, lá, né, na aula passada, estudando as características dos direitos fundamentais, aqui, e tem essa característica aqui, que é a proibição do retrocesso. Não é possível limitar, não é possível restringir, não é possível abolir, suprimir direitos fundamentais da Constituição. Porque são frutos de conquistas históricas. Levou-se tempo para que eles pudessem ser conquistados. Inclusive, é também uma outra característica aqui que nós estudamos, a historicidade dos direitos fundamentais. Então, esse rol do artigo 6º, ele é apenas exemplificativo. E eu chamo a atenção para que vocês tomem muito cuidado. Tem direitos aqui que, aparentemente, eles não seriam assegurados, né, como direito fundamental. Por exemplo, olha só, o direito à alimentação, que é uma necessidade básica do ser humano. A alimentação é um direito social que deve ser garantido pelo Estado. O Estado deve criar políticas públicas, criar programas sociais
para efetivar o direito à alimentação. Inclusive, nós vimos aqui nas características, né, dos direitos fundamentais, por exemplo, a efetividade, os poderes públicos têm a missão de os concretizar, de os efetivar. Todos eles. Mas eu chamo a atenção aqui no caso da alimentação, que aparentemente é um direito que não está, né, muito evidente dentro das políticas, sobretudo, né, dos últimos anos aí que a gente vê. Então, nós temos aí 11 direitos sociais que são garantidos a todas as pessoas. Todas as pessoas. Só que também nós temos direitos sociais que são garantidos aos trabalhadores, à classe trabalhadora. E esses direitos, eles também podem ser classificados. Nós temos aqui destinatários diversos desses direitos. Nós temos direitos do trabalhador urbano e rural, ou a gente pode dizer de todos os trabalhadores, seja urbano, seja rural. Todos os trabalhadores urbanos e rurais têm esses direitos. Só que também tem uma categoria aqui muito específica de trabalhador, que são os empregados domésticos. Os empregados domésticos também têm os seus direitos assegurados. Alguns são próprios, são direitos próprios. Outros são também os mesmos direitos dos trabalhadores em geral. E também tem uma categoria de direitos que são chamados de direitos sociais coletivos. São direitos que não pertencem a um indivíduo particularmente, mas pertencem a uma coletividade de trabalhadores, de forma coletiva, melhor dizendo, é garantido de forma coletiva a eles. Vamos ver daqui a pouco. E também uma última categoria, que é a dos servidores públicos. Olha só, a Constituição ela assegura também direitos sociais a essa categoria, que são aqueles que são concursados, aqueles que passam no concurso, fazem prova e passam no concurso, e depois de 3 anos adquirem a estabilidade no serviço público, e é regido por um estatuto legal, uma lei. Os servidores públicos também têm os seus direitos sociais garantidos. Os direitos dos trabalhadores urbano e rural, que são aqueles direitos mais gerais, mais genéricos, eles estão previstos no artigo 7º e no inciso 1º ao 34. Artigo 7º, inciso 1º ao 34. Como são vários esses direitos, eu vou deixar que vocês deem uma lida com calma em casa. Sendo que esses direitos eles são assegurados a qualquer trabalhador. A qualquer trabalhador. Seja ele do campo, o rural, seja ele o da cidade, o urbano. Então vocês vão dar uma lida aí em casa com calma nessa lista de 34 direitos que são assegurados a qualquer trabalhador. Também é assegurado os direitos aos empregados domésticos, que é aqueles que desenvolvem o seu trabalho no âmbito residencial, dentro da casa familiar, dentro da família. Esse empregado, ele também tem grande parte dos direitos que são assegurados à maioria dos trabalhadores. Quando eu falo grande parte, porque não são todos. Isso aqui tome muito cuidado. Os empregados domésticos eles não têm todos os direitos que são assegurados aos trabalhadores em geral.
até por conta da própria peculiaridade do trabalho. É um trabalho específico, desenvolvido dentro da residência, dentro de um âmbito familiar. Então, há várias peculiaridades aí que não se encaixa os direitos assegurados a todos os trabalhadores. Por exemplo, a participação no lucro, né, das empresas, que é assegurado ao trabalhador que trabalha dentro de fábrica, né, dentro de banco, por exemplo. Os bancos eles pagam, né, uma remuneração extra, que chama de participação do lucro. Não é assegurado ao empregado doméstico, por conta da peculiaridade da função. Bom, a Constituição ela prevê, né, quais seriam os direitos de exercício imediato. Direitos de exercício imediato e direitos que dependem de uma regulamentação legal. Então, veja que nós temos dois grupos aí de direitos dos empregados domésticos. Um é o que está diretamente previsto na Constituição como norma de eficácia plena, que não depende de regulamentação, e o outro que é aquele previsto como norma de eficácia limitada, que depende de uma regulamentação legal para poder ser exercido, para poder ser usufruído. Então, a própria Constituição ela fala quais são esses direitos, né, de exercício imediato e aqueles que dependem de regulamentação legal. Então, é gravar esses dois grupos, né, de direito. Aqui está os de exercício imediato e aqui está aqueles que dependem de uma lei. São uma minoria, mas eles dependem de uma lei. Essa lei ela já foi aprovada. Essa lei é a Lei Complementar, número 150 de 2015. Então, todos os direitos dos trabalhadores domésticos, dos empregados domésticos, podem ser usufruídos, porque todos eles são garantidos pela Constituição e também através da lei que o regulamenta. Aí eu encaminho vocês a dar uma lida na íntegra desses direitos dos empregados domésticos, verificando essa ressalva aí. Apesar de não depender mais, né, de uma regulamentação legal, porque já foi aprovada essa lei lá em 2015, é importante fazer essa distinção, até por conta do próprio exercício, da eficácia da norma. Os direitos sociais coletivos dos trabalhadores são aqueles direitos em que o trabalhador ele usufrui de forma coletiva. Ele usufrui de forma coletiva. Quais seriam? Aí eu posso citar exemplo, né? O direito de greve, o direito de greve, o direito à associação sindical, o direito a se associar a um sindicato, o direito a ter representatividade dentro das empresas, de ter representantes para conversar diretamente ali com o empregador, com o patrão. E assim vai, são vários outros que estão no artigo 8, no artigo 8º até o artigo 11 da Constituição. E agora, novamente, dar uma lida na íntegra aí em casa. Então, esses direitos coletivos, eles são exercidos de forma coletiva e geralmente são direitos que visam proteger a categoria, direitos que visam proteger os trabalhadores de forma coletiva. Os servidores públicos, como eu falei, eles também têm direitos, que nesse caso não está no artigo 7º da Constituição.
não está expresso, melhor dizendo. No artigo 7º, vocês não vão encontrar nada dizendo lá que os servidores públicos eles têm direitos sociais. Na verdade, está lá no artigo 39, parágrafo 3º. Artigo 39, parágrafo 3º. É lá no capítulo que trata da administração pública. Na parte que trata da administração pública, tem lá uma seção destinada aos servidores públicos. Vocês vão ver, inclusive, numa aula aqui, né? Vamos ter uma aula só sobre administração pública. E aí a gente vai ver que tem normas destinadas aos servidores. Então, o artigo 39, parágrafo 3º, prevê esses direitos sociais assegurados a eles. Estão aqui. Na verdade, ele remete para o artigo 7º. O artigo 39, parágrafo 3º, ele diz: aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, aí enumera, faz uma lista dos direitos que estão lá no próprio artigo 7º, que são assegurados aos servidores. Professor, quais seriam mais ou menos? Seriam direitos aí que são assegurados aos trabalhadores em geral, né? Ao trabalhador urbano e rural. Por exemplo, limite de jornada de trabalho, limite de jornada do trabalho, direito às férias, direito à hora extra, serviço extraordinário, remuneração por serviço extraordinário, direito a 13º salário, direito a licença paternidade, licença maternidade, licença paternidade. Então, todos esses direitos que são assegurados aos trabalhadores em geral também são assegurados aos servidores públicos. Alguns, obviamente, não são assegurados por conta da própria peculiaridade, né, do serviço que é desenvolvido, assim como aqui no caso dos empregados domésticos. Então, é importante ter em mente que há, sim, uma diferença, há diferenças aí entre esses grupos, essas categorias de trabalhador, né? Eu recomendo, como as questões elas são muito letra da lei, eu recomendo pegar o material que eu disponibilizei da Constituição Esquematizada, imprimir e fixar na parede, fixar lá no quarto de vocês e decorar, né? Vocês vão pegar o material Constituição Esquematizada, já está do jeito que está aqui, dividido de acordo com as categorias. E aí é decorar, né? Decorar, porque se as questões de prova tratarem sobre esses direitos, basicamente vão, na verdade, querer confundir o candidato, misturando aí os direitos, ou colocando para a categoria direitos que não lhe são assegurados, né? Então, não é muito difícil acertar essas questões. Tá legal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode ir jogando aí no chat que a gente vai respondendo. A próxima categoria de direitos são os direitos de nacionalidade. Os direitos de nacionalidade. Esses direitos eles estão no artigo 12 e 13 da Constituição. Apesar de ser dois artigos, no entanto, tem muita informação nesses dois artigos. O primeiro ponto é vamos teorizar um pouquinho, para que a gente entenda esses direitos de nacionalidade. Primeiro é a definição de nacionalidade, que seria o vínculo jurídico político entre Estado soberano e o indivíduo, que torna este um membro integrante da comunidade que constitui o Estado.
Vejam que o direito de nacionalidade ele é dado, ele é outorgado pelo Estado. E é esse direito que me faz pertencer ao Estado brasileiro. Porque o Estado brasileiro me deu a nacionalidade brasileira, é que eu posso ser considerado brasileiro. Professor, quando eu adquiro a nacionalidade? Aí a gente vai ter que ver mais lá adiante. Mas a maioria das pessoas, principalmente as que são, né, são filhos, né, de pais brasileiros, normalmente a nacionalidade ela é adquirida através do nascimento. Nasceu aqui em território brasileiro, é brasileiro. Então, a maioria de nós adquire, né, a nacionalidade brasileira através do nascimento. É o que a gente vai ver aqui. É claro que não é apenas essa forma, né, de adquirir a nacionalidade, existem outras também, que a gente vai ver. Então, a nacionalidade brasileira, aliás, o direito de nacionalidade é dado pelo Estado. O Estado que dá. Quem tem a competência para legislar sobre direito de nacionalidade é a União. É a União. Os estados, o Distrito Federal e o município não têm essa competência. No caso, por ser a União, o ente, a União Federal, quem tem, nesse caso, a competência para legislar é o Congresso Nacional. Quem dá a nacionalidade brasileira, ou usando o termo técnico, quem outorga a nacionalidade brasileira é o Poder Executivo. O Poder Executivo é ele que garante que as pessoas que preencham os requisitos da Constituição e da lei possam ter esse título de brasileiro. Título de brasileiro. Nós temos duas espécies de nacionalidade. Nós temos duas espécies de nacionalidade. A originária, também chamada de primária, que está no artigo 12, no inciso 1º, e a derivada, também chamada de adquirida ou secundária, que está no artigo 12, no inciso 2º. É importante gravar, é importante fixar essas duas espécies de nacionalidade. A nacionalidade originária é a seguinte: é aquela que resulta do nascimento. É aquela que resulta do nascimento. Nasceu e atendeu a esses critérios aqui, é brasileiro. Esses que adquirem a nacionalidade de forma originária, através do nascimento, eles são chamados de brasileiros natos. São chamados de brasileiros natos. Aqueles que adquirem a nacionalidade derivada são aqueles que, obviamente, não adquiriram através do nascimento, mas adquiriram através de uma manifestação do interessado. Se diz aqui que é feita de forma voluntária. O interessado, ele voluntariamente, ele opta por adquirir a nacionalidade brasileira. Então, nós temos essa diferença aí. A originária, ela se adquire pelo nascimento, e aqueles que adquirem são chamados de brasileiros natos. A derivada são aquelas que derivam da manifestação do interessado. É um ato de vontade, né? Eu quero adquirir a nacionalidade brasileira, eu cumpro alguns requisitos, e aí
o Estado ele me dá, né? O Poder Executivo me dá essa nacionalidade. E esses aqui, eles são chamados de brasileiros naturalizados. Eles são chamados de brasileiros naturalizados. Então, nós temos aí as duas espécies de nacionalidade. Vejamos agora quais são os critérios que a Constituição estabelece para que a pessoa possa adquirir uma e outra nacionalidade. Vamos começar pela originária. A originária, ela tem dois critérios. O critério territorial, também chamado de jus soli, o termo lá do latim, direito é, direito daquele que reside na terra, daquele que é nativo, daquele que é natural. E o outro critério, a origem sanguínea, que é o jus sanguinis. Então, o primeiro critério é o territorial e o outro é o de sangue. O primeiro, no caso, é nascer em território brasileiro. É nascer em território brasileiro. E o segundo é nascer de pelo menos um genitor que seja brasileiro. Pode ser um pai, pode ser uma mãe. Vamos ver o que é que diz aqui a Constituição sobre aquele que adquire a nacionalidade originária através do critério territorial. São os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Bom, aqui inclui todos aqueles que nascem dentro do território brasileiro, seja de pai, mãe, brasileiro. Mas também inclui aqueles que são filhos de pais estrangeiros, mas desde que eles não estejam a serviço de seu país. Como assim, professor? Vejam, se um estrangeiro tiver de férias a passeio aqui no Brasil, e se o filho nascer aqui, a Constituição garante que esse filho ele será brasileiro. E será brasileiro nato. Será brasileiro nato. A única condição para que esse filho de estrangeiro não seja brasileiro nato é se os seus pais estiverem a serviço de seu país. E quando se fala a serviço de seu país, é a trabalho, é em missão oficial. Por exemplo, o caso de um diplomata, né? O caso de um cônsul, né? De um cônsul. É o caso de um embaixador, é o caso de um representante oficial do país estrangeiro. Se tiver a trabalho e que esse trabalho ele seja a serviço de seu país, um trabalho oficial, esse filho nascer aqui, ele não poderá ser considerado brasileiro nato. Mas se tiver a passeio, tiver a estudo, tiver até mesmo residindo no próprio território brasileiro, nasceu aqui, é considerado brasileiro nato. Olha só. É por isso que se diz que o Brasil é um berço esplêndido no hino, né? Acolhe a todos. Basta que obviamente, não o filho
não seja de pais a serviço de seu país, e também tem outras condições aí, por exemplo, a questão que não seja o caso de extradição, né? Outros, outras exceções, digamos assim. O outro critério, o de sangue, já temos aqui duas hipóteses, que são os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Isso aqui parece ser óbvio, né? Se o pai ou a mãe, eles são brasileiros, e se eles estão no estrangeiro prestando serviço para o Brasil, isso aqui pode ficar bem claro de que esse filho ele será brasileiro. Ele será brasileiro nato. Porque é filho de pai ou de mãe brasileira. Só que aí tem essa condição, né? O que, na verdade, é uma condição que nós formos observar bem, né? Coloca como se fosse um empecilho, né? Desde que qualquer deles estejam a serviço da República. Como se o filho, né, de brasileiro ou de mãe, de pai ou de mãe brasileiro, não pudesse ser registrado, né, dentro do território brasileiro. Só que essa segunda hipótese, ela vem justamente aqui essa possibilidade vem justamente nessa segunda hipótese aqui, né? Os nascidos no estrangeiro de pai e mãe brasileiro que não estejam a serviço, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Esse registro é feito normalmente no consulado, na embaixada, acho que embaixada do Brasil no país estrangeiro. A repartição competente é a embaixada, o consulado, para fazer esse registro. Ou, se for o caso aí do filho não puder ou não quiser se registrar, ele pode vir a adquirir a nacionalidade brasileira se ele vier a residir no Brasil, né? Depois de atingida a maioridade. Depois de atingida a maioridade. Então vejam que há dois casos aqui. Mas, professor, por que houve essa diferença? Houve essa diferenciação. Pai e mãe brasileiro que estão a serviço e pai e mãe brasileiro que não estão a serviço. Aqui parece ser bastante claro, né? Esse pai e essa mãe, eles estão ali a trabalho, né? Em nome do Brasil. Só que esse caso aqui, pode ser que esse pai e essa mãe estejam morando, pode ser que estejam residindo no país estrangeiro. E acontece que, às vezes, o país estabelece condições para o exercício de direitos. E, às vezes, está entre essas condições o fato, por exemplo, de eles terem apenas uma nacionalidade, que seria a nacionalidade do país. Então, para que não haja uma restrição ao exercício de direitos desses brasileiros que estão ali morando, que não estão a serviço, é que não há o registro desses brasileiros automaticamente. Eles só vão ser registrados se eles procurarem a repartição brasileira.
lá no país, ou se esse filho, já estando adulto, no caso aqui, atingida a maioridade, 18 anos, vier para o Brasil, vier residir no Brasil. E aí ele pode optar pela, pela nacionalidade brasileira. Em relação à nacionalidade derivada, que é aquela que resulta da manifestação do interesse, do interessado. Nós temos aqui duas espécies de naturalização. A naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. A naturalização ordinária, ela é um ato discricionário. O governo brasileiro, o Estado brasileiro concede ou não. É um ato discricionário, fica ali de acordo com a conveniência e a oportunidade do administrador. Ele concede ou não a nacionalidade. Já a nacionalidade extraordinária é um ato vinculado. Uma vez cumpridos os requisitos estabelecidos na Constituição e na lei, o Estado brasileiro ele é obrigado a conceder a nacionalidade, a outorgar a nacionalidade brasileira, que é o caso da naturalização extraordinária. Vamos ver quais são as hipóteses, né, em que se adquire cada uma delas. A naturalização ordinária, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Nesse caso aqui, esses interessados eles deverão cumprir aquilo que está na lei. A lei estabelece os requisitos para que se adquira a nacionalidade brasileira. Então, até aqui, está se referindo aos estrangeiros de forma geral. Até aqui, está se referindo aos estrangeiros de forma geral. Só que aqui no meio, nós temos também condições especiais àqueles que são originários de países de língua portuguesa. E esses originários de países de língua portuguesa não é somente Portugal. Né? É muito cuidado com a questão. A questão ela pode dizer que seja apenas aqueles que moram em Portugal. Não é Portugal, são aqueles países de língua portuguesa. Inclui Portugal, inclui Guiné-Bissau, Moçambique, Macau, se eu não estou enganado, Timor-Leste. São vários países aí que falam português, falam língua portuguesa. Então, aos originários desses países, há algumas condições especiais. Quais são? Residência por um ano ininterrupto, e idoneidade moral. Para esses que vêm de países originários de língua portuguesa, basta que tenha residência aqui no Brasil por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Essa idoneidade moral é aquela qualidade do indivíduo de não ter sido condenado criminalmente. Ter respondido a um processo criminal pela prática de algum crime e ter sido condenado. Né? É chamada idoneidade moral. Então, para esses, basta esses dois requisitos. Cumpriu
Aí fica a critério do Estado. O Estado concedeu ou não. Não é uma garantia. Aqui nós temos um ato discricionário. O poder público concede ou não. Fica ali muito na conveniência dele conceder ou não. Não é um direito adquirido, por mais que se cumpra esse requisito. Só que aqui na naturalização extraordinária, aqui nós já temos um ato vinculado. Se o estrangeiro cumpriu esses requisitos, se o estrangeiro cumpriu, o Estado brasileiro ele é obrigado a conceder a nacionalidade. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterrupto e sem condenação penal, a chamada idoneidade moral, né, sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Esses estrangeiros, se eles estão há mais de 15 anos ininterrupto residindo aqui no Brasil e tenha a idoneidade moral, sem condenação penal, eles podem adquirir a nacionalidade brasileira, desde que, claro, eles requeiram. Desde que eles requeiram. Então, é um ato vinculado. Né? Nós temos uma diferença bem nítida aí da naturalização ordinária para a naturalização extraordinária. A esses que adquirem a nacionalidade através do processo de naturalização, eles são chamados de brasileiros naturalizados. Brasileiros naturalizados. São aqueles cujo pai, cuja mãe não tem qualquer, não atende, né, a qualquer dos critérios estabelecidos aqui para adquirir a nacionalidade originária, né? Seja o critério territorial ou seja o sanguíneo. Vejam que no caso aqui da nacionalidade originária, para que a pessoa adquira a nacionalidade, para que seja considerado brasileiro nato, pelo menos tem que ter um pai ou uma mãe brasileiro. Pelo menos tem que ter um pai ou uma mãe brasileira. Se ambos forem estrangeiros, eles entram aqui na hipótese de nacionalidade derivada, adquirida ou secundária. Certo? O caso dos portugueses que residem no Brasil. O artigo 12, parágrafo 1º, ele prevê que aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Vejam que os portugueses que moram, que residem aqui no Brasil, se houver, lá no caso de Portugal, né, se houver as mesmas condições em favor dos brasileiros que moram lá, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro. Aí uma ressalva, né? Salvo os casos previstos nessa Constituição. Essa ressalva aqui é em relação àqueles direitos que são devidos apenas aos brasileiros. São aqueles direitos que são de titularidades apenas dos brasileiros, seja nato ou naturalizado. Então, tomem cuidado que essa possibilidade aberta pelo artigo 12, parágrafo 1º, não é a da atribuição de nacionalidade aos portugueses, mas somente de direitos. Somente de direito. Ou seja, a Constituição não está
equiparando os portugueses a brasileiro. A Constituição não está equiparando o português a brasileiro, mas está apenas garantindo alguns direitos. E isso se houver a reciprocidade em favor dos brasileiros que residem em Portugal. Fato é que aqui, na análise da condição jurídica do nacional, né, daquele que é realmente brasileiro, daquele que é legalmente, formalmente brasileiro, nós temos uma diferença aqui. A regra é que não há distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. A regra é que não há distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. O artigo 12, parágrafo 2º, é expresso. A lei não poderá estabelecer distinção, salvo os casos previstos nessa Constituição. Aí tem o salve. O salve são situações, são hipóteses, são exceções em que há sim distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. E eu trouxe aqui quais são essas exceções. Essas situações aqui, elas diferenciam brasileiro nato e brasileiro naturalizado. O caso aí dos cargos estratégicos de natureza política são privativos de brasileiro nato, ou seja, só podem ser ocupados por brasileiro nato. Os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Defesa do Estado. Mas, professor, por que há essa ressalva desses cargos apenas a brasileiro nato? É por uma questão bem clara. Ao possibilitar-se, por exemplo, um brasileiro naturalizado de ocupar esses cargos estratégicos de natureza política, esse naturalizado ele poderia muito bem favorecer o seu país estrangeiro. Poderia muito bem favorecer o seu país estrangeiro. E para que não haja aí um conflito, né, de interesse, porque geralmente o estrangeiro ele adquire a nacionalidade brasileira, mas também ele permanece com a nacionalidade originária. O Brasil ele não impõe, não há na Constituição brasileira a imposição da perda da nacionalidade estrangeira para adquirir a nacionalidade brasileira. Então, eles permanecem. Então, são cargos muito importantes dentro da estrutura do Estado para ser ocupado por um brasileiro naturalizado. De modo que poderia muito bem favorecer, né, negócios, poderia muito bem favorecer interesses de fora, interesses estrangeiros. Então, para evitar isso, esses cargos eles são privativos de brasileiro nato. Quanto à extradição, a extradição que é aquela medida de colocar uma medida de cooperação entre a justiça. Fulano cometeu um crime lá no estrangeiro, cometeu um crime e o país estrangeiro solicita a extradição para que ele seja julgado, né, e cumpra a pena lá conforme a justiça daquele país estrangeiro.
Essa extradição é uma medida de cooperação entre a justiça. Fulano comete o crime lá no estrangeiro, vem para o Brasil. E aí a justiça daquele país estrangeiro solicita a extradição. Vejam que nós temos aqui o caso em que é possível a extradição. Brasileiro nato, ele nunca pode ser extraditado. Brasileiro nato, ele não pode, em hipótese alguma, ser extraditado. Mas, professor, mesmo que o brasileiro nato cometa um crime hediondo lá fora, a justiça condene, ele não vai poder ser extraditado? Não, ele não vai poder ser extraditado. O máximo que se faz é a sentença ser cumprida aqui mesmo no Brasil. É feito o envio da sentença e a justiça brasileira ela analisa o caso e, se realmente for, faz o julgamento e o brasileiro nato ele cumpre a pena aqui mesmo no Brasil, cumpre a pena aqui em território brasileiro. O caso do brasileiro naturalizado. Esses aí poderão ser extraditados. Poderão ser extraditados em duas situações. Primeira, crime comum praticado antes da naturalização. Esse crime comum pode ser qualquer crime. Aqui não tem nada especificamente dizendo qual é o crime, mas desde que ele tenha sido praticado antes da naturalização. Imagine aí, o estrangeiro furtou. Imagine aí o estrangeiro cometeu um crime hediondo, tortura, estupro, lá no país estrangeiro. Só que isso foi antes da naturalização. Nesse caso aí ele pode ser extraditado. Só que também tem uma outra hipótese, que ela é bastante específica, que é o comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins. É o famoso tráfico de droga. Aquele que é envolvido no tráfico de droga, ele pode ser extraditado, no caso do brasileiro naturalizado. E aqui não tem essa ressalva, se esse crime foi praticado antes ou depois da naturalização. Pode ser antes, pode ser depois. Não importa. Tem também uma outra situação envolvendo os brasileiros, os estrangeiros e os brasileiros. Essa outra situação aqui, nenhum deles pode ser extraditado. Tomem muito cuidado. Tanto o estrangeiro quanto o brasileiro. Nenhum deles pode ser extraditado. Em caso de crime político ou crime de opinião. Em caso de crime político ou crime de opinião. Vejam que a natureza desses crimes, o crime político e o crime de opinião, geralmente ele está associado a perseguições políticas dentro de estados autoritários, dentro de estados ditatoriais, estados que violam os direitos humanos, os direitos fundamentais. E geralmente essas pessoas, elas são perseguidas e são taxadas de criminosos políticos. Se tenta de toda forma enquadrar dentro de condutas criminosas. Então, quando a motivação para punir essas pessoas, essa motivação ela é em virtude de um questionamento político, ou tem a ver com um exercício, né, do direito à liberdade de expressão,
tanto o estrangeiro quanto o brasileiro, eles nunca poderão ser extraditados. Nunca poderão ser extraditados. Então, tomem cuidado. O brasileiro nato, ele não pode ser extraditado em nenhuma situação. Ele não pode ser extraditado em nenhuma situação. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado nessas situações aqui. E o estrangeiro e o brasileiro, e aqui envolve tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, eles nunca poderão ser extraditados por conta de crime político e de opinião. Crime político e de opinião. Para a gente encerrar, há algumas hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. O brasileiro perderá a nacionalidade se tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Veja aqui que essa primeira hipótese é em relação ao brasileiro naturalizado. É em relação ao brasileiro naturalizado. Se ele tiver envolvimento em atividade nociva de interesse nacional e se ele for condenado, poderá haver o cancelamento da naturalização. Poderá haver o cancelamento da nacionalidade. A Constituição lá não fala qual seria essa atividade nociva ao interesse nacional. Veja, vamos citar um exemplo. Né? Imagine se esse indivíduo ele planeja atentar contra o sistema eleitoral brasileiro, tentando burlar o sistema para criar fraudes. Vamos imaginar aí, né? Pode ser um brasileiro naturalizado, né? Ele mora aqui no Brasil ou mora no estrangeiro. Se ele atenta contra o interesse nacional, por exemplo, aí contra o sistema eleitoral, criando mentira, criando fraude, ele pode ter a sua nacionalidade cancelada. Aqui também pode se incluir, né? Até mesmo tentativa, por exemplo, de um golpe de Estado, né? Tentativa de um golpe de Estado, ou até mesmo um atentado contra, vamos supor, contra os quartéis, né, da defesa nacional. São apenas exemplos, mas claro, mas teria vários outros. A outra hipótese seria do brasileiro adquirir outra nacionalidade. Do brasileiro adquirir outra nacionalidade. Olha só, o brasileiro ele não pode adquirir outra nacionalidade. Essa é a regra. A regra. Se ele adquirir outra nacionalidade, ele perderá a nacionalidade brasileira. Essa é a regra. Porém, nós temos exceções. Nós temos duas exceções. Salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, a nacionalidade a nacionalidade brasileira, do brasileiro, ela é reconhecida pela lei estrangeira. Ela é reconhecida pela lei estrangeira. Ou seja, a lei estrangeira, ela permite
a coexistência de mais de uma nacionalidade. Vamos supor, o brasileiro está morando na Tailândia. E lá a lei ela permite que o brasileiro ele tenha as duas nacionalidades, a estrangeira, a de lá, a do país estrangeiro e a brasileira. Só que há situações em que não é permitido no país estrangeiro, que é a segunda hipótese aqui. É o caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Vejam que, na primeira hipótese, tranquilamente, a lei estrangeira ela permite a coexistência de mais de uma nacionalidade. Só que, na segunda hipótese, não é o caso. A lei estrangeira ela impõe a naturalização do brasileiro, ou seja, ela obriga o brasileiro a se tornar estrangeiro. E aí, quando ela obriga, automaticamente ela desfaz. A lei também ela prevê a quebra do vínculo da nacionalidade originária. Só que a Constituição ela prevê o seguinte: se essa lei ela prevê a imposição como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, nós temos duas situações aí, em que é uma questão, são questões bem delicadas, né, para quem está no estrangeiro. Ou ele permanece lá, se adequa às condições da lei estrangeira, e aí permanece, usufrui do exercício dos direitos civis, dos direitos lá, ou ele vem embora. Ou ele vem embora. Então, quando há essa situação em que a lei estrangeira ela obriga o brasileiro a se desfazer da nacionalidade brasileira e adquirir apenas a nacionalidade estrangeira, a Constituição ela dá essa exceção, essa brecha. Diz para o brasileiro, pode ir lá, pode ficar tranquilo. Mesmo que você tenha renunciado, renegado a nacionalidade brasileira, não vai ter nenhum problema. Você vai continuar sendo brasileiro. Então veja que, em regra, aquele que adquirir outra nacionalidade, ele perderá a nacionalidade brasileira. Ou seja, se não for dentro dessas hipóteses aqui, é o caso do brasileiro que voluntariamente quer deixar de ser brasileiro. Então veja que nós temos uma situação aí em que é possível, né? O brasileiro, tanto brasileiro nato quanto brasileiro naturalizado, aliás, principalmente é possível um brasileiro nato perder a nacionalidade brasileira, se ele voluntariamente ele renega a sua nacionalidade. Se ele renega, se ele, porque se não houver essas duas condições aqui, então ele voluntariamente ele está renegando a sua nacionalidade. Ele está renegando. Então, nesse caso aí, automaticamente ele vai perder a nacionalidade brasileira. Vejam que são duas hipóteses bem interessantes. Para a gente concluir, aqui nós temos no artigo 13 os símbolos, a língua e símbolos nacionais. A língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. São símbolos da República Federativa a bandeira, o hino, as armas, o selo nacionais. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter seus símbolos próprios. Bom, era isso que nós tínhamos, né, para hoje.
Professor, acho que desativou seu microfone. Ok. Foi agora que desativou, foi? Não, foi agora, no finalzinho Foi. já. Tá. Não Então, perdeu nada, não. eu já disponibilizei aí o material da Constituição esquematizada, dá uma lida, disponibilizei também as questões aí dos pontos que a gente está vendo, resolver questões e adiante. Não vamos parar, não vamos dormir no ponto. Tá legal? Agradeço a presença de todos e até a próxima. Obrigado, professor.